está no ar o resumo da semana. E vamos direto falar sobre mais uma reunião da Comissão Especial do Plano Diretor. Mariana Rosadas tem as informações. Nesta, que foi a 7ª audiência pública sobre a revisão do plano diretor, os parlamentares, técnicos e representantes da sociedade civil deram continuidade às discussões sobre uso e ocupação do solo, destacando as áreas destinadas a estacionamentos previstas em edificações na Zona Norte. O vereador Tarcísio Mota sugeriu que seja estabelecido um número máximo de vagas. É preciso inverter a lógica para não incentivar o carro e dar saídas para o carro. É preciso fazer o contrário, que a gente tenha máximo de vagas para o processo. E, portanto, a partir daquilo ali não pode mesmo. O prazo para que a Comissão Especial do Plano Diretor dê um parecer sobre o projeto de lei complementar número 44 de 2021 foi prorrogado por 120 dias. Os parlamentares agora terão até outubro para realizar a revisão, que é feita a cada 10 anos. Acho que foi muito importante porque nessa segunda do mesmo tema, que é o uso e ocupação do solo, a gente viu várias pessoas fazendo as suas apresentações, ou seja, muitas observações em relação ao texto. Eu acho que isso é muito produtivo para a gente conseguir chegar num texto final que seja mais próximo do ideal. Vice-presidente da Comissão Especial do Plano Diretor, Tainá de Paula, chama atenção para as deficiências de infraestrutura que a cidade do Rio ainda apresenta. Nós temos áreas inundadas, que nós não terminamos todas as áreas de franja urbana que nós deveríamos terminar, garantindo infraestrutura, iluminação. O novo plano diretor do município, que está em discussão, traz uma padronização do zoneamento da cidade, reduzindo as atuais mais de 180 zonas para apenas 11. Vim até hoje com a camiseta aqui Supercentro para deixar claro que o objetivo desse plano diretor é promover um ordenamento territorial que integre mais a área central da cidade com a Zona Norte. A comissão especial que discute a situação econômica da cidade realizou reunião com representantes de bares e restaurantes. Simone Braga. A proposta altera a Lei Complementar de 2020, que cria condições e define parâmetros para a colocação de mesas e cadeiras em áreas públicas e calçadas. Além da questão das mesas e cadeiras, outros pontos importantes foram discutidos durante a reunião, como licenciamento, polos gastronômicos, fiscalização, horário e vagas de estacionamento. Com as novas regras de uso dos espaços públicos com mesas e cadeiras, com certeza foi determinante para que muitos deles conseguissem sobreviver. E agora é o momento de aperfeiçoar, de fazer os ajustes necessários para que a gente consiga ter uma harmonia maior entre os estabelecimentos, moradores. Não dá para ocupar calçada e baia ao mesmo tempo se não tiver bem definido o tamanho dessa calçada, o volume que você vai receber de mesas e cadeiras e o respeito ao público que transita naquela área. O presidente do Sindirio apresentou as estratégias propostas pelo sindicato. A gente trouxe a proposta de um selo onde todos os bares e restaurantes vão poder aderir, saber quais são as regras, informar para os seus clientes, para a opinião pública, de tal forma que a gente organize isso em definitivo. Se você é mototaxista, então preste atenção. Parlamentares rejeitaram o veto do prefeito e, por isso, está mantida a lei que amplia tempo de uso das motos de 5 para 10 anos. As motocicletas que fazem um serviço importante para a mobilidade nas comunidades, nos bairros da cidade do Rio de Janeiro, possam ampliar o tempo de vida útil de 5 para 10 anos. A Prefeitura pretende criar a Companhia de Parcerias e Investimentos. Para que isso ocorra, é preciso a aprovação dos vereadores. Essa semana aconteceu mais uma etapa. A reunião foi presidida pelo vereador Carlos Caiado, presidente da Câmara Municipal do Rio. Outros parlamentares também estavam presentes, entre eles os vereadores Pedro Duarte, Tarcísio Mota, Wellington Dias, Valdir Brazão e Tainá de Paula, presidente da Comissão de Assuntos Urbanos. A proposta chegou à Câmara do Rio no final do ano passado. Entre as preocupações dos vereadores estão as competências da nova empresa que poderiam esbarrar nas funções de outros órgãos. Os limites da futura prestação de serviços, se haveria uma zona cinzenta entre os outros prestadores da cidade. O diretor-presidente da SEDURP, Gustavo Guerrante, e o secretário de Coordenação Governamental, Jorge Arraes, acompanharam as discussões.
Transformar a CEDURB numa companhia que pudesse atuar em todo o território da cidade, com um viés e com um arcabouço técnico voltado principalmente para concessões, PPPs e suas nuances. Esta semana foi realizado o debate público com o tema Juventude, Mobilidade e Cidade. Veja como foi. Adolescentes e jovens com idades entre 14 e 25 anos visitaram pela primeira vez a Casa de Leis do município e debateram a convite da vereadora Tainá de Paula, presidente da Comissão de Assuntos Urbanos, elementos do plano diretor. Os universitários foram convidados a retratar as próprias experiências com mobilidade urbana na cidade e dessa forma contribuir para as discussões do plano diretor. Nas áreas periféricas do Rio de Janeiro, o custo de passagens de ônibus compromete mais de 1/3 da renda dos moradores, de acordo com o Mapa da Desigualdade 2020, publicado pela Casa Fluminense. A galera que está pensando já a política pública, os universitários, então tem sido muito proveitoso realmente dividir esse espaço com vocês. Estamos no ano de revisão do plano diretor e o jovem, claro, ele circula, ele trabalha, ele estuda, ele entende de cidade muito mais do que outros setores demográficos. Agora vamos falar sobre emprego. Veja como foi a audiência pública promovida pela Comissão de Trabalho e Emprego. Na pauta, o desemprego e os desafios de geração de renda na zona oeste da cidade. Hoje, o poder de compra de um trabalhador do Rio de Janeiro, no seu dia a dia, é de R$ 900. O seu salário equivale a R$ 900. O presidente do Sindicato dos Comerciários do Rio apresentou dados. Em 2014, na cidade do Rio, tinha mais de 350 mil trabalhadores comerciários. E hoje a gente tem um universo aí de 280 mil. O presidente da comissão, vereador William Siri, destacou que a parceria com órgãos públicos e o Poder Executivo é fundamental para estimular novos postos de trabalho. A gente precisa cada vez mais dar respostas e apontar para um caminho de transformação e que gere emprego, para as pessoas. Agora é oficial, a Câmara Municipal é o primeiro prédio público lixo zero do país. Ao longo de 8 meses, a Casa Legislativa adotou em suas dependências o conceito lixo zero. É uma alegria enorme, Foi um processo aí que demorou alguns meses. No ano passado tivemos o Fórum Lixo Zero, organizado pela Câmara, tivemos audiência pública, assinatura do compromisso. Ao assumir essa responsabilidade, ela passa por um processo lixo zero, que vai evitar o envio disso para aterro, evitando com isso gastos públicos em algo que não é necessário, que poderia ser usado em educação, em saúde, em melhorias para a cidade. A Câmara Municipal do Rio recebeu o Prêmio Lixo Zero 2021, que reconhece os melhores projetos brasileiros que promovem atitudes sustentáveis em prol do planeta. O principal protagonista da história são os funcionários, Porque isso não teria sido possível se os funcionários não tivessem tido um engajamento para poder fazer com que isso acontecesse. Ser o primeiro parlamento do Brasil de aderir e de conseguir fazer acontecer é um orgulho muito grande para a gente fala a capital do Rio de Janeiro, mas a capital do Brasil é o Rio de Janeiro, A essência do turismo, nós temos também a aperfeiçoar em práticas boas e preservar o meio ambiente é uma prática que temos que cada vez mais avançar. Veja quem foi homenageado na Câmara Municipal. O tenente-coronel médico do Corpo de Bombeiros, Bruno Tacola, recebeu o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. A entrega foi feita pelo vereador Valdir Brazão. Quem também recebeu a principal medalha da cidade foi o professor Marcelo dos Santos Martins. Ele é idealizador do projeto Estudando para Vencer. A iniciativa foi do parlamentar Luciano Vieira. O presidente da Câmara, vereador Carlos Caiado, entregou o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao senhor René Razenclever, presidente da Associação de Moradores e Amigos da Gávea. Já Carlos Afonso Ribeiro recebeu o título de cidadão benemérito. Ele é presidente da Associação de Moradores da Rua Embaixador Carlos Taylor. A medalha Pedro Ernesto foi entregue ao compositor André Diniz. O parlamentar Raimon foi o autor da homenagem. Essas foram as notícias do resumo da semana. Até a próxima!